75. Reliazioit capítulo 453 Autor, Hermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. O escritório do Castela de Forte Cancioneiro era muito mais espaçoso que o de Vila Fronteiriça. Estantes altas com bordas douradas e cheias de todos os tipos de livros estavam alinhadas nas paredes esquerda e à direita. As estantes de livros continham qualquer assunto que Roland pudesse sonhar neste era, de contos épicos a bilhetes de viagem. Para alcançar os livros na parte mais alta, uma escada de madeira estava posta ao lado das estantes para facilitar o acesso. Provavelmente por preocupações de segurança, a única janela no escritório era da altura da cintura de Roland e estava equipada com grades de metal no lado de fora. Quando a luz do dia iluminava o escritório, Roland podia ver claramente uma faixa de raios de sol sobre o velho tapete de pele, enquanto era inundado por um sentimento de introspecção sublime, como se estivesse de pé contra o mundo. Ana definitivamente amaria este lugar. Roland não pôde deixar de pensar. No entanto, para ele, seu escritório na vila bem iluminado, com grandes janelas, combinava melhor com seu gosto. Mesmo sendo pequeno, era confortável. Quanto a Rouxinol, ele poderia dizer pelo seu hábito de dormir junto à lareira que ela não gostaria deste lugar. De repente, alguém bateu em sua porta. Entre. Roland colocou o livro A História Secreta da Região Oeste que estava segurando na estante. Vossa Alteza, Petrovo entrou no escritório e colocou uma pilha de papéis em sua mesa. Eu terminei de coletar os dados que o senhor pediu. Roland voltou para sua mesa e leu a lista dos nobres cuidadosamente. Esses são todos os nobres que restam na região oeste. Sim. Petrov explicou. Eles estão divididos em duas categorias principais, culpados e inocentes. Depois disso, eu os classifiquei por nomes de família. Há 64 pessoas que são culpadas e 137 pessoas que se recusaram a se rebelar ou não tinham conhecimento da rebelião. As pessoas inocentes são principalmente cavaleiros livres, cavaleiros e nobres menores. Roland virou a primeira página e viu o nome de Romain Candy, o conde da família Folha de Carvalho, listado no topo. De acordo com o relatório de Machado de Ferro, este grande nobre escondeu-se em um barril de vinho em seu porão depois que seu castelo foi capturado, e ele sujou suas calças com medo quando o primeiro exército o encontrou. Ele também era o nobre com o mais alto posto entre os capturados na Guerra de Unificação. Em seguida, veio uma página inteira com os nomes dos nobres da família Folha de Carvalho, que incluía 2 filhos, outros parentes e cavaleiros. Roland rapidamente terminou de ler a lista e se sentiu muito satisfeito. Bom trabalho. As 6 famílias da região oeste literalmente se transformaram em história. Rian de Leão, Folha de Carvalho, Lobo e Rosa Canina foram completamente esmagadas e, embora Madre Silva e Elsa ainda permanecessem, não eram mais nobres feudais. Agora, todo o poder na região oeste pertencia a Roland. Vossa Alteza, Petrov hesitou um pouco antes de perguntar se Machado de Ferro condenou as pessoas nessa lista. Poderia haver algum erro de julgamento. Roland sorriu e respondeu, Machado de Ferro é um interrogador muito habilidoso e não usou tortura para forçar confissões, então acho que seu julgamento final é confiável. Quanto a isso, seu interrogatório era apenas uma questão de formalidade. Depois que todos os nobres foram trancados na prisão, Rouxinol checou cada um deles. Bastou apenas algumas perguntas simples para determinar se haviam se envolvido na rebelião. Foi também por isso que Roland se sentiu confiante em tratar os nobres com uma mão pesada. Com a ajuda de Rouxinol, ele poderia garantir que não deixaria passar qualquer pessoa culpada ou condenar qualquer inocente. Ele não precisava se preocupar em derramar sangue inocente ou deixar os verdadeiros culpados livres. Então, o que o senhor pretende fazer com os nobres culpados? Por que você pergunta? Roland levantou a cabeça e olhou nos olhos de Petrov. Alguns desses homens são seus amigos? Não, Vossa Alteza. Petrov balançou a cabeça. Eu só acho que se o senhor enforcar todos eles, isso poderia prejudicar seu futuro governo. Você estava falando sangue por sangue há uma semana. O príncipe ergueu a sobrancelha com curiosidade. Agora você quer poupá-los? Eu quero que todas essas pessoas vão para o inferno, mas mesmo se eu as estrangular até a morte, isso não mudaria nada. Poderia até fazer com que os outros nobres odiassem a família Madre Silva. Além disso, se os nobres de outras regiões souberem que o senhor enforcou os nobres rebeldes daqui, outras cidades podem resistir ao seu governo. Depois de ouvir isso, Roland ficou bastante surpreso.
Essa era a lógica de um político experiente, que deixava de lado a emoção pessoal enquanto pesava os prós e contras. Parece que essa batalha não o fez odiar a guerra em si, mas na verdade o ajudou a amadurecer. Roland pensou e respondeu: "Não faz mal te contar isso de antemão." Roland se levantou e caminhou até a janela. "Irei anunciar todas as minhas decisões ao povo e realizar um julgamento aberto de todos os rebeldes em praça pública, incluindo a aristocracia, os guardas, escudeiros e mercenários. Quanto aos líderes e organizadores diretos da rebelião, bem como os canalhas com o sangue do povo em suas mãos, estes serão todos enforcados. Pessoas que são culpadas de seguir suas ordens serão destituídas de seus títulos e enviadas para a mina da encosta norte. Desta forma, apenas 5 ou 6 nobres serão enforcados. O conde da família Alce e o visconde da família Lobo morreram em batalhas, então aqueles que sobreviveram estarão trocando seus títulos por suas vidas. Quando a mensagem chegar às outras cidades e vilas, não acredito que as pessoas irão achar esta pena muito dura, afinal, rebelar-se contra o rei é uma ofensa capital. Vossa Alteza é misericordioso." Petrov suspirou aliviado. Quando o filho mais velho da família Madre Silva partiu, Roland sentiu uma sensação estranha de satisfação. Esta operação eliminou todos os seus obstáculos na região oeste, de modo que agora ele poderia facilmente estabelecer as novas leis e distribuir suas ordens por toda esta vasta terra. E o mais importante, ele ganhou o apoio de muitas pessoas e nobres. Depois que os rebeldes fossem removidos, apenas os apoiadores permaneceriam. Isso era especialmente verdade para os nobres, pois após perderem seu poder feudal e legislativo, eles teriam que segui-lo de todo o coração e divulgar suas políticas, caso quisessem continuar vivendo uma vida confortável. Como os nobres tinham mais recursos do que os civis, não seria preciso pensar muito para descobrir como lucrar com eles. Uma vez que eles começassem a ganhar pequenos lucros, eles nunca mais voltariam para suas vidas antigas. Afinal, esses nobres de baixo nível nunca tinham ganhado muito de seus territórios, e às vezes até se endividavam por não conseguirem produzir em suas terras. Eles logo perceberiam que, bastaria seguir as regras, que desfrutariam de uma vida inimaginavelmente confortável. Não havia dúvida de que ele dera um grande passo em direção ao seu plano de tornar Vila Fronteiriça e Forte Cancioneiro em uma única cidade. Roland limpou o vapor de água em sua janela e olhou para a cidade envolta em neve. Já que ele ainda tinha que ficar em Forte Cancioneiro por um tempo para lidar com assuntos governamentais, ele poderia muito bem reformar este escritório conforme próprio gosto. Por exemplo, ele iria começar com as janelas francesas. Reliazioit capítulo 454. Roland decidiu fazer um discurso no teatro de Forte Cancioneiro 3 dias depois. Para anunciar o discurso, ele pediu a Petrov para relatar os detalhes da rebelião a toda a cidade e também instruiu Magia a trazer eco de Vila Fronteiriça. O público era menor do que Roland esperava. Embora já fosse primavera, a neve sem fim impedia que as pessoas saíssem de suas casas. Felizmente, impulsionado pela promessa do príncipe de que soldados mortos em ação serão bem recompensados, todos os membros do segundo exército e suas famílias foram ao teatro. Demoraria algum tempo para Roland ganhar a confiança do resto de seus súditos, mas ele acreditava que o melhor marketing era o boca a boca. Uma vez que a semente fosse semeada, ela espalharia suas raízes para mais pessoas. Esta foi a razão pela qual ele insistiu em um exército composto por civis. Eles eram tão afiados quanto espadas, tão impenetráveis quanto fortalezas, e perfeitos modelos para publicidade. Bom dia, meus súditos. Sou o Lorde da região oeste, Roland Wimbledon. Acredito que a maioria de vocês já ouviu meu nome. Roland examinou a plateia e continuou: antes de mais nada, gostaria de expressar minha profunda tristeza e pesar por aqueles que foram feridos ou perderam suas vidas na rebelião. Essa foi uma conspiração tramada ainda na cidade real de Castelo Cinza. A fim de perturbar nossa pacífica região oeste, Timothy tem tentado guerrear contra nós numerosas vezes. Infelizmente, as 4 famílias da região oeste não se aliaram ao povo, mas ajudaram os perversos a perpetuar os maus feitos, causando assim toda essa tragédia. O príncipe não demorou muito falando sobre os detalhes da rebelião. Em comparação com um discurso formal, as pessoas geralmente se interessavam mais pelos rumores que circulavam nas tavernas. Portanto, ele logo mudou para o tópico mais popular de compensação, após uma breve introdução. Durante a rebelião, 56 dos 112 soldados do segundo exército foram mortos em ação. Além disso,
Rebeldes saquearam e incendiaram as residências, causando 48 mortes entre civis e reduzindo 12 propriedades a cinzas. Roland disse em voz baixa: peço desculpas aos meus súditos de Forte Cancioneiro. Como lorde deste território, não consegui cumprir minhas obrigações. As palavras do príncipe incitaram o público, que aparentemente nunca ouvira nenhum membro da família real se desculpar com os civis. Muitos deles ficaram chocados e assustados, mas Roland achou que essa era a atitude que um lorde deveria ter. Ele não era tão impiedosamente arrogante quanto os outros nobres, que sempre tratavam os civis com um ar de desprezo e condescendência. A história ensinou-lhe que um governante não seria verdadeiramente aceito por seu povo, a menos que ele os visse como seus iguais. Eu prometo que essas pessoas não morreram em vão. Todos os soldados mortos em batalha receberão um enterro digno, e suas famílias receberão uma pensão de 5 peças de ouro. Além disso, as famílias destes bravos soldados podem solicitar comida e carvão à prefeitura da cidade, como compensação adicional a cada mês daqui em diante. Este plano de pensão é exatamente o mesmo que o do primeiro exército, e eu garanto a vocês que se juntaram ao segundo exército que a partir de hoje vocês também serão igualmente recompensados. Poucas pessoas se animaram com a promessa do príncipe. Aparentemente, a maioria delas estava cética quanto ao alegado plano de pensão de Roland. Corrupção e subornos entre os oficiais eram normais nesta terra, por isso, mesmo as rações de inverno eram às vezes misturadas com areia e folhas. Então, como eles poderiam acreditar que receberiam peças de ouro? No entanto, Roland já havia pensado em uma solução para maximizar os efeitos de sua publicidade. Ele bateu palmas e 2 soldados do primeiro exército subiram ao palco com um cofre, seguidos por Petrov e machado de ferro. Eu tenho uma lista aqui comigo dos soldados que se sacrificaram em batalha. Agora o governante de Forte Cancioneiro, Petrov, distribuirá as pensões para vocês pessoalmente. Quando os soldados despejaram as peças de ouro reluzente na mesa, o público finalmente ficou um pouco mais entusiasmado. Hayat, do 1º Batalhão de Armas de Fogo do 2º Exército, Demétrio, do 1º Batalhão de Armas de Fogo do 2º Exército. Enquanto Machado de Ferro lentamente lia os nomes da lista, os membros da família dos soldados subiam ao palco um a um e levavam as peças de ouro com muito entusiasmo, curvando-se e ajoelhando-se em gratidão. Durante algum tempo, o teatro ficou tão caótico que Roland sentiu Rouxinol colocar as mãos em sua cintura. Felizmente, não houve acidentes. Quando todos finalmente conseguiram receber suas respectivas pensões, já era quase meio-dia. Roland acenou com o braço para silenciar o público que ainda conversava bastante. Aqueles que perderam suas casas durante a guerra também receberão abrigo e comida. Os alimentos serão entregues a vocês pelo pessoal designado até que os meses dos demônios terminem. Vossa Alteza, e depois dos meses dos demônios? Alguém perguntou em voz alta. A voz, naturalmente, foi criada por eco. Até os meses dos demônios acabarem, a prefeitura já terá criado um grande número de empregos com salários e benefícios competitivos. Contanto que vocês estejam dispostos a trabalhar duro, não vão precisar se preocupar com comida. Roland levantou sua mão direita até a altura da cabeça, como se estivesse fazendo uma promessa, e anunciou: a região oeste não esquecerá aqueles que contribuíram e nem eu me esquecerei. Desta vez, seu discurso recebeu uma calorosa recepção e o público fez o mesmo gesto de promessa que o príncipe. Enquanto o público aplaudia o discurso, Roland instruiu seus homens a distribuir o mingau, elevando o ânimo das pessoas ao máximo. À tarde, muitas pessoas se reuniram no teatro. Como todos os assentos estavam ocupados, muitas pessoas agachavam-se no corredor, obviamente esperando para assistir ao julgamento. Parece que todo mundo adora ver um prisioneiro ser julgado, tanto no meu antigo mundo quanto no atual. Roland pensou e, então, pediu a Machado de Ferro e Petrov para conduzirem a execução, enquanto ele próprio se sentou no segundo andar do teatro como um dos espectadores. O veredito foi anunciado rapidamente. Os prisioneiros foram levados para o palco e alinhados de joelhos na frente dos espectadores, com soldados armados de pé solenemente atrás deles. Machado de Ferro leu as acusações, e Petrov os vereditos. Logo após, os soldados os escoltaram até o local da execução, que era a praça de Forte Cancioneiro. Ao verem os prisioneiros, alguns membros das famílias das vítimas se levantaram para xingá-los. O primeiro exército não interviu, pois os protestos não passaram dos limites. Ninguém tinha pena desses canalhas,
que deveriam saber muito bem das consequências de seus atos no momento em que cometeram assassinato e pilhagem. No final, 132 prisioneiros foram condenados à morte, 6 dos quais eram grandes nobres. O resto eram mercenários, guardas e servos. Os métodos de execução variavam. Como as forcas eram poucas, apenas os nobres tinham o privilégio de serem enforcados, enquanto outros eram baleados. Foi também a primeira vez que armas de fogo foram usadas para execução. As outras 900 pessoas que participaram da rebelião, mas que não haviam cometido homicídio, foram presas, aguardando seu transporte em grupo para a mina da encosta norte. Agora, Roland havia eliminado todos os nobres que desafiaram sua autoridade na região oeste. No dia seguinte, ele convocou os nobres inocentes para o salão do castelo. Como era apenas o começo da limpeza, ele ainda tinha muito trabalho a fazer antes que pudesse governar verdadeiramente esta região. O passo mais importante era estabelecer uma nova ordem. Release-it capítulo 455. Roland organizou um banquete para os nobres, a fim de deixá-los mais tranquilos para ouvir suas propostas. Uma mesa comprida coberta com uma toalha de mesa branca estava no centro do salão, com uma grande variedade de iguarias, deliciosos vinhos e lindos arranjos de flores. Os nobres estavam sentados nos dois lados da mesa, um de frente para o outro. Depois de beber alguns copos de vinho tinto, todos pareceram se sentir mais confortáveis e menos estressados. Dado que os Madressilvas e os Alces eram ambos apoiadores de Roland e que todos os grandes nobres haviam sido esmagados, era improvável que esses nobres entoassem uma melodia discordante a essa hora. Pelo contrário, eles revelaram voluntariamente suas intenções de permanecer ao lado de Roland durante a conversa. Sob tais circunstâncias, Roland sabia que era hora de falar sobre suas novas políticas. Depois de todos comerem com fartura, Roland distribuiu um livreto que foi preparado de antemão para cada nobre. O livreto era como um quadrinho publicitário que ele cuidadosamente projetou e desenhou. Vossa Alteza. O que é isso? Como Roland esperava, os nobres logo perguntaram, surpresos, por que os desenhos deste livro são tão reais. Sim, eles parecem tão reais. Não parece uma pintura. Nenhuma tinta pode expressar cores tão delicadas. Eles eram, sem dúvida, nobres da cidade grande, que sabiam apreciar corretamente obras de arte. Roland bateu palmas uma vez e respondeu com um sorriso, essas imagens foram realmente pintadas. A única diferença é que a pintura era uma bruxa, e as pinturas que ela usou são, na verdade, seu poder mágico onipresente. Todos os nobres ficaram surpresos com essas palavras, não tendo certeza se deviam deixar o livreto de lado ou não. A igreja já não tem poder aqui, então com o que vocês estão preocupados? O príncipe perguntou, erguendo as sobrancelhas. As bruxas não são diferentes de nós. Eu mesmo confirmei isso muitas vezes. Cof, Petrov quase engasgou. Vossa Alteza está certo. É claro que Vossa Alteza está certo. Ah, os outros nobres concordaram, conseguindo esboçar uma risada. Parece que eu acabei de dizer algo que contém um significado não intencional. Roland olhou com indiferença e mudou de assunto enquanto pensava. Desde que ele se tornou um príncipe há mais de um ano, ele percebeu que sua capacidade de permanecer imperturbável em meio a mudanças melhorara de vento em popa, ou melhor, ele estava ficando cada vez mais ousado. O ponto que quero destacar é a história contada neste livreto. Os desenhos são apenas para torná-lo mais legível e interessante. Enquanto os nobres ainda estavam absorvidos na história, Aurélia, a menina dos Alces, levantou os olhos abruptamente e perguntou, essa é a história da família de um nobre? Aurélia, Rene lembrou ela com a voz baixa, você deve dirigir-se ao príncipe como Vossa Alteza, correto? Ele costumava ser um nobre na região oeste. Roland gesticulou para Rene que estava tudo bem e continuou, alguns de vocês ainda podem se lembrar dele. Vossa Alteza. Eu o conheço. Um cavaleiro respondeu, seu nome é Titus Pinheiro. Nós costumávamos ser vizinhos e seu território costumava ser adjacente ao meu. Eu também o encontrei uma vez. Alguém lembrou, ele era apenas um barão naquela época. Seu pai era um feudatário de Joicol. Mas desde que Lord Joy deixou a região oeste, seu território diminuiu. O Visconde Titus está morando em Vila Fronteiriça. Roland disse, sorrindo, esses quadrinhos registram como nos conhecemos. Bem como o que aconteceu depois. Como vocês podem ver, ele é um nobre residente de uma sociedade regulada pelo novo sistema. Ele agora está ocupado praticando tiro com sua pistola de pederneira.
Espero que logo após os meses dos demônios, ele leve sua filha e os guardas para a Floresta das Brumas para se divertir caçando lá. E até onde eu me lembro, desde que ele vendeu seu território ao leste de Forte Cancioneiro e se estabeleceu em Vila Fronteiriça, além de ser promovido a um posto mais alto, as propriedades de Titus aumentaram várias vezes também. O medo originava-se do desconhecido. O mesmo acontecia com as mudanças no sistema. Como os nobres ignoravam os impactos que todas essas mudanças trariam, eles abominavam qualquer coisa estrangeira ou desconhecida. Para reduzir o medo e a resistência, Roland escolheu Titus Pinheiro como exemplo vivo e pediu a Soraya que esboçasse sua vida em um formato de quadrinhos. Em comparação com essas biografias maçantes, os quadrinhos aparentemente apresentavam os detalhes da história de maneira mais vívida. Vocês já devem saber que estou planejando construir uma cidade na região oeste. Na verdade, tenho pensado nisso há bastante tempo. Até então, Vila Fronteiriça, Forte Cancioneiro, e a estreita terra entre elas serão consolidadas em uma única e grande cidade. Roland continuou, alguém pode perguntar como uma vila e uma cidade, tão distantes uma da outra, podem ser conectadas. Neste ponto, ressalto que a unificação será confinada apenas à administração. Em outras palavras, a nova cidade será governada pelas mesmas leis e políticas. Essa é também a razão pela qual estou destituindo o feudalismo e o poder legislativo dos nobres. Vossa Alteza, mas nossos territórios, alguém perguntou. Eles ainda serão seus. Roland interrompeu, como eu disse, vocês não perderão nada, exceto esses dois tipos de poder. A natureza do feudalismo, que é o regime que vocês seguem hoje, é lutar por lucros e conceder terras a outros que se tornarão seus subordinados, e assim expandir suas influências, levando nobres inferiores a se defenderem contra inimigos. No entanto, um exército profissionalmente treinado será responsável pelas defesas da cidade sob o novo sistema. Contanto que sigam as regras, vocês ganharão muito mais do que costumavam ganhar. Afinal, vocês se beneficiarão muito mais com o pedaço de um bolo maior, do que compartilhar um bolo pequeno com seus subordinados. Enquanto os nobres ficavam em silêncio, Roland tomava seu chá antes de continuar sua persuasão. Vocês nunca estiveram em Vila Fronteiriça, então é perfeitamente normal que vocês não saibam o quanto podem realmente ganhar. Na verdade, a receita da vila para a segunda metade do ano chegou a 30.000 peças de ouro. Poderia ser 10.000 a mais se os meses dos demônios não tivessem vindo tão cedo. Todos os nobres ofegaram. 30.000? Roland havia se informado sobre a situação financeira anual de Forte Cancioneiro por meio de Petrov há muito tempo. A renda anual da prefeitura do forte não era superior a 30.000, e esses pequenos nobres obviamente ganhavam muito menos que isso. 100 peças de ouro seria uma fortuna para eles. Como vocês serão os administradores de todos os tipos de negócios no futuro, certamente serão bem pagos. Roland continuou, mas, voltando à unificação, além da unificação da administração, a vila e a cidade também estarão mais próximos geograficamente. Por exemplo, hoje, eu preciso de um dia para viajar de Vila Fronteiriça a Forte Cancioneiro. Assim que a Avenida Real estiver concluída, levará menos de um dia para percorrer a distância a pé e meio-dia a cavalo ou de bicicleta, sem mencionar outros métodos de transporte mais rápidos. O que é uma bicicleta? Aurélia questionou curiosamente. Um equipamento de transporte operado manualmente que viaja rapidamente em uma superfície plana. O príncipe ponderou, aposto que em 5 anos. Não, em 3 anos poderemos trabalhar em Vila Fronteiriça depois de tomarmos o café da manhã em Forte Cancioneiro. Como a Avenida Real conectava diretamente Forte Cancioneiro e Vila Fronteiriça em linha reta, a distância entre as duas havia diminuído para meros 60 quilômetros, permitindo que as pessoas viajassem em meia hora com uma motocicleta ou um carro moderno. No entanto, a maioria dos nobres pouco se importava com o transporte. O cavalheiro que alegou ser o vizinho de Titus Pinheiro perguntou cautelosamente, Alteza, pelo que o senhor acabou de dizer, nós administraremos Forte Cancioneiro? Sim e não. Roland deu de ombros. Como eu disse, a consolidação das duas cidades será limitada apenas à administração. Forte Cancioneiro se tornará um distrito da nova cidade, administrado diretamente pela prefeitura. Mas, considerando que o trajeto diário entre Forte Cancioneiro e Vila Fronteiriça ainda soa pouco realista para quem trabalha em um e mora no outro, vou estabelecer uma segunda prefeitura no distrito Cancioneiro. Ela funcionará da mesma forma que Vila Fronteiriça, com vários departamentos secundários abaixo dela.
Vocês irão trabalhar nesses departamentos secundários lidando com assuntos locais. Departamentos secundários. Os nobres ecoaram, parecendo desnorteados. Não é simples administrar uma cidade. Embora vocês sejam bem pagos, não será um trabalho fácil. Roland disse sem rodeios, portanto, eu preciso que vocês venham comigo para a vila fronteiriça assim que restabelecermos a ordem aqui. Quero que vocês vejam com seus próprios olhos como deve funcionar uma prefeitura. Com relação à gestão da cidade, vocês têm muito o que aprender. Eliaswit capítulo 456. Depois de explicar o plano da unificação da administração, Roland levantou sua xícara e tomou vários goles enquanto esperava que todos processassem as informações. Roland precisava de muita mão de obra para manter o governo funcionando em todo o seu território. Antes que o nível geral de alfabetização melhorasse, ele precisava confiar nos nobres. A maioria deles tinha o equivalente ao ensino fundamental e uma certa experiência em gestão. Se houvesse um nobre que se distinguisse dos outros, Roland promoveria e o colocaria no comando de uma cidade ou território. Se fosse em seu antigo mundo, Roland poderia se referir a essa posição como um governador ou prefeito. Vários minutos depois, Roland trouxe o próximo tópico para discussão. Era hora de reprimir o crime. Em sua proposta para a nova ordem, a organização conhecida como Ratos do Submundo não seria mais necessária. Todos na cidade poderiam encontrar trabalho e não precisariam mais saquear. Logo, não haveria demanda por bens roubados. Roland provavelmente não poderia conseguir essa façanha em uma cidade moderna e altamente desenvolvida, com uma população na faixa de 10 milhões. A saturação excessiva de empregos de salário mínimo no mercado criaria uma alta taxa de desemprego. Felizmente, a população da região oeste, incluindo Forte Cancioneiro e toda a área suburbana, não passava de 60 a 70 mil pessoas. Como o grande desenvolvimento ainda não havia começado, as pessoas da cidade poderiam encontrar trabalho, desde que quisessem um emprego. O quanto vocês sabem sobre os ratos? O senhor quer dizer, os ratos do submundo. Reni tossiu. Eu fiz negócios com eles antes. Que tipo de negócio você fez com eles? Roland perguntou com interesse. Reni engoliu em seco, um pouco envergonhado. Eu era o líder do Fogacho, e lutei com várias gangues de ratos por territórios. Várias pessoas começaram a rir. Roland ficou espantado. Ele nunca esperou que o segundo filho do conde lidasse com ratos. Além disso, Fogacho era um nome tão sem brilho. Ele começou a duvidar da legitimidade de Reni ser filho do Conde Med. Vossa Alteza, a verdade é que, Petrov começou a explicar vários anos atrás, as forças do submundo corriam soltas no cais. Quase todos os dias civis e comerciantes estrangeiros eram mortos, e as patrulhas fechavam os olhos para o assunto. Conde Reni não aguentava mais, então trouxe seus próprios guardas e um grupo de pessoas do campo de refugiados e juntos eles expulsaram os ratos do cais. Na época, ele estava escrevendo para mim diariamente para me manter atualizado sobre o andamento da operação. Eu estava longe, na cidade real de Castelo Cinza, durante esse tempo. Na carta, ele me disse que era uma guerra que se igualava àquela contra as bestas demoníacas. Então eu acho, Petrov. Já chega. Reni interrompeu, envergonhado. Eu estava entediado e só queria fazer algo para me ocupar naquele momento. Então essa foi a razão. Foram apenas as ações impulsivas, porém galantes, de um jovem nobre, como uma demonstração de seu comportamento cavalheiresco. Roland acreditava que o segundo filho do Conde Alce, que amava lutar quando jovem, gostava de comandar um grupo de seguidores. Então, enquanto Fogacho não era um verdadeiro exército no sentido em si da palavra, o que eles lutaram foi de fato uma batalha real. E como está essa gangue agora? Roland perguntou. Não sei, Vossa Alteza. Reni coçou a cabeça. Depois que fui defender Hermes e lutar contra as bestas demoníacas reais, não tive mais contato. Roland assentiu. Na verdade, eu vou erradicar todos os ratos de Forte Cancioneiro para que todos possam viver uma vida pacífica. Vossa Alteza, eu sinto muito em dizer isso. Reni hesitou antes de dizer, mas isso é provavelmente impossível. Por quê? Roland franziu a testa. Eu tenho o primeiro exército ao meu lado. Os ratos são mais difíceis de lidar do que os cavaleiros. Não é isso que eu quis dizer. Reni parecia estar procurando as palavras certas para se expressar. Eles são fracos, tímidos e sem armas ou armaduras. Eles nem conhecem táticas de operação. Basicamente,
Não são de forma alguma comparáveis aos cavaleiros. No entanto, se o Senhor os executar juntamente com os rebeldes, quero dizer, executá-los apenas porque eles costumavam ser ratos, eu tenho medo de que não haja muitos civis em Forte Cancioneiro após a limpeza. Então você está dizendo que ratos e civis estão misturados. Eles são e a mesma coisa, Vossa Alteza. Rene respondeu respeitosamente. Depois de um ano particularmente ruim, quando os meses dos demônios são muito longos, muitos civis precisam se tornar ratos do submundo para se sustentar. É por isso que a maioria dos lordes faz vista grossa à existência do submundo. Um conflito interno é aparentemente melhor que um motim externo causado pela fome. O rosto de Roland ficou sério. Ele nunca tinha pensado sobre como os ratos surgiram. E quem são os superiores deles? Algumas dessas pessoas são criminosos e alguns deles são apoiados pelos nobres locais, mas também há alguns criminosos de outras cidades. Bem, eu espero que nenhum de vocês esteja apoiando qualquer rato agora. O príncipe declarou enquanto olhava ao redor da longa mesa, com uma expressão sombria. Todos os nobres abaixaram a cabeça em resposta. O príncipe suspirou e continuou: bem, isso não importa mais agora. Contanto que vocês me auxiliem no plano de limpeza, eu perdoarei seus erros passados. Depois de uma pausa, Roland olhou para Rene. Eu tenho uma tarefa para você. Sim, Vossa Majestade. No próximo mês, vou me concentrar em reprimir todas as atividades criminosas em Forte Cancioneiro. Você deve cooperar com o primeiro exército para eliminar todos os líderes de gangues do submundo e acabar completamente com todas as suas organizações. Quanto aos métodos específicos, eu vou enviar alguém para dar as instruções a você, Vossa Alteza, e os cidadãos que dependem deles. Sem as gangues parar de lhes fornecer comida, eles provavelmente não sobreviverão aos meses dos demônios. Rene estava preocupado, ainda mais este ano em que os meses dos demônios chegaram mais cedo do que o habitual. Pode haver ainda mais pessoas dependendo deles do que nos anos anteriores. Vou deixar Petrov abrir o celeiro e distribuir comida para os cidadãos até o fim dos meses dos demônios. Os nobres em volta da mesa começaram a protestar. Vossa Alteza, isso não vai funcionar. Esse tipo de apoio só vai piorar as coisas. Depois disso, todo mundo na cidade se tornará um mendigo. Todos os nobres se aventuraram na empreitada de tentar impedir o príncipe. Roland bateu com o punho com força na mesa e disse em alto e bom som: eu me decidi e não quero mais ouvir seus protestos. Roland sabia que os nobres pensavam o pior das pessoas e acreditavam que eram preguiçosos, ignorantes, incompetentes e imundos. Eles acreditavam que os civis eram muito gananciosos em sua natureza e os consideravam absolutamente sem qualquer tipo de talento ou esperança de melhorar. No entanto, Roland pensava diferente e conhecia a força do povo. Eles podem parecer estúpidos, mas com orientação e um modelo a seguir, eles podem mudar o jogo. Se as pessoas fossem realmente tão inúteis quanto os nobres pensavam, como poderiam continuar mudando o mundo? De fato, tentar melhorar as pessoas era o melhor investimento. Mesmo a menor mudança positiva teria um retorno maior do que o esperado. Finalmente, quero que você espalhe essa mensagem o mais rápido possível. Roland olhou para Petrov. Você tem experiência nisso, então eu quero que você trabalhe nisso com afinco. Se os civis não puderem ler a mensagem, peça a alguém para ler para eles em voz alta. Apenas certifique-se de que a mensagem escrita contém o que falamos hoje durante o jantar. Tudo o que discutimos? Petrov perguntou com um olhar surpreso. Até as informações sobre o plano de limpeza dos ratos do submundo. Sim, inclua isso e as informações sobre a abertura do celeiro para distribuir comida. Roland olhou para os nobres em volta da mesa, desafiando-os. Essas são as condições que criam uma prefeitura em funcionamento e são uma necessidade para que ela funcione adequadamente. Divulgue as políticas, responda às perguntas das pessoas e aceite comentários. Essa é a melhor maneira de implementar uma mudança na política. Roland acreditava que ele precisava primeiro ensinar os nobres e então unificar a lei consolidando a administração, bem como aumentando a segurança pública, enquanto fazia propaganda política antes de restabelecer a ordem. Release-It capítulo 457. Você não precisa vir comigo. Echo caminhava pela margem do Rio Vermelho, esmagando a neve embaixo de seus pés. Aqui na cidade não é seguro. Não estamos em vila fronteiriça. Machado de Ferro caminhava atrás dela, sempre a 2 passos de distância. Sua Alteza me disse para protegê-la se você saísse do castelo sem outras bruxas acompanhando. Eu não deveria ter dito a ele. Echo murmurou.
suspirando no ar frio. Além disso, você não precisa mais me chamar de Ladi. Você sempre será líder do clã Bravareia em meu coração, minha Ladi Drolo Argente. Quando o Machado de Ferro mencionou Bravareia, Echo ficou em silêncio. Mesmo que Machado de Ferro não pudesse ver sua expressão, ele podia sentir Echo entristecida com a menção de seu clã. Ele queria consolá-la, mas não sabia como o que dizer. Então, ele apenas ficou em silêncio e seguiu silenciosamente. O defluente do Rio Vermelho que serpenteava pelo campo fora da cidade era diferente daquele que desaguava no centro da cidade, quase uma linha reta. Os diques do rio em ambos os lados estavam cheios de escadas feitas de pedra, sempre planas e limpas. A cada 10 degraus, havia uma abertura com escadas para o rio, que permitia ao povo tirar água. A queda de neve não fora muito forte e a rua estava cheia de pedestres. Os homens e mulheres olhavam para Echo com expressões de surpresa em seus rostos. Ladilo Argentea era alta e com um corpo bem delineado e esbelto. Sua pele bege e longos cabelos cinza azulados eram muito especiais e chamativos. No interior do reino de Castelo Cinza, raramente se via um puro sangue da nação da areia. Vamos mudar para o outro lado do rio. Echo obviamente não estava gostando de chamar a atenção. Sim. Eles pisaram cautelosamente em uma ponte de arco congelado sobre o rio e chegaram à zona leste de Forte Cancioneiro. Quase não havia casas e as vastas áreas de terra estavam cobertas de neve. O que eles podiam ver eram apenas planícies sem fim e a silhueta escura da muralha da cidade. Esta área estava em forte contraste com a zona oeste da cidade. Este lugar não é nada como a cidade da Areia de Ferro. Echo disse, quando eu estava na região do extremo sul, eu achava que todos os lugares eram iguais. As areias cobriam quase todo o solo. As fontes de água e oásis eram os recursos mais valiosos e as pessoas lutavam até a morte por eles. No entanto, aqui nenhum sangue seria derramado sobre o Rio Vermelho. Se eles quisessem beber a água, só precisariam se agachar e beber. Sim, mas mesmo assim, aqui eles lutariam por outras coisas. Machado de Ferro disse seriamente, como peças de ouro, joias, honra, status. Não há como fugir das guerras. Sério? Mas Rouxinol me disse que nosso príncipe acabaria com todas as disputas. Echo olhou para o céu nublado. Não importa quem você é, seja da nação da areia ou dos 4 reinos, pessoas comuns ou bruxas, você poderia desfrutar de direitos iguais e viver uma vida livre. Eu não sei. Machado de Ferro hesitou. Ele não conseguia imaginar que todas as pessoas desistiram de suas diferenças e barreiras para viverem juntos pacificamente. Ele pensava que, apesar de Sua Alteza ter o poder dos deuses e ele, sem dúvida, conquistaria todos os seus inimigos, seria simplesmente impossível para o príncipe fazer todos os seus inimigos aceitarem seu domínio voluntariamente. Criar inimigos durante o processo de conquista era uma inevitável consequência das batalhas. Você quer voltar para a cidade da Areia de Ferro? Echo perguntou de repente. Não, Ladilo Argente. Machado de Ferro rapidamente caiu em si e respondeu sem hesitar. Eu jurei aos 3 deuses que vou servir Sua Alteza, Roland e Wimbledon para sempre e ajudá-lo a expandir seu território. Não se preocupe, minha Lady, Sua Alteza prometeu se vingar por você. Por favor, acredite nele. Quando você voltar para a cidade da Areia de Ferro, ninguém irá desrespeitá-la. Mas eu não quero ser a líder do clã Bravareia. Echo sussurrou. Eu gostaria de ficar em algum lugar onde as árvores são perenes. Eu gostaria de ficar com Indy e Rouxinol. Eu gostaria que Sua Alteza me ensinasse canções. Espero que algum dia eu possa voltar para dar uma olhada, mas não. Eu não quero viver no deserto e lutar continuamente por água. De qualquer forma, você é a única sucessora dos Bravareia em meu coração. Machado de Ferro não disse essas palavras que ele guardava em seu coração. Em vez disso, ele apenas olhou para baixo e disse, ninguém irá forçá-la a nada. Eles atravessaram o Campo Branco até uma área aberta onde Echo parou. Eu vou praticar aqui. Assim, acho que não incomodarei ninguém. Machado de Ferro sabia que o seu poder era fazer vários sons e costumava praticar no quintal do castelo da vila. Mas desta vez, a fim de não perturbar o importante encontro entre Sua Alteza e os nobres, ela intencionalmente escolheu este para praticar sua habilidade. Ele assentiu e deu 2 passos para trás. Eu vou ficar aqui e protegerei você. Oh, eu fiz uma canção para nossa cidade natal. Echo se virou. Você gostaria de ouvir? Uma canção? Machado de Ferro ficou um pouco surpreso. Sim, eu aprendi a usar o método de arranjo que Sua Alteza me ensinou.
Agora eu misturo vários sons de instrumentos para adicionar um efeito de camadas e tornar a canção mais complexa, cheia de arranjos. Echo falou sobre isso com uma expressão relaxada no rosto. Eu treinei muito e, para minha surpresa, funcionou. Eu não sabia que uma música poderia ser tão agradável. Cada som de instrumento que eu adiciono acrescenta um sentimento distinto. Eu não sei onde Sua Alteza aprendeu este método, pois quando fui vendida para a cidade real de Castelo Cinza, nunca ouvi nada sobre algo assim de qualquer nobre. O príncipe Roland sempre foi especial. Machado de Ferro disse. Ele acreditava que os deuses favoreciam Roland. Sim. Ninguém trata as bruxas tão sinceramente quanto ele. Echo concordou plenamente com Machado de Ferro. No entanto, Sua Alteza me deu nomes muito estranhos e irrelevantes para os métodos de mixagem, como som eletrônico e heavy metal caipira. Ela balançou a cabeça com um sorriso. Acredito que só ele poderia pensar em nomes assim. Antes que Machado de Ferro pudesse responder, ela começou a cantar. Quando a melodia cheia de instrumentos chegou aos ouvidos de Machado de Ferro, ele ficou chocado e imediatamente ficou parado, estático em seu lugar. Que música incrível! Parece as areias levadas pelo vento que tocam gentilmente os oásis. Machado de Ferro pensou, é como uma ameixa doce desabrochando das profundezas da terra. Naquele momento, ele sentiu que havia sido transportado para o deserto e estava sob o sol escaldante. Isso é uma ilusão? Machado de Ferro olhou para baixo e descobriu que a neve havia desaparecido e agora ele estava em pé em um oásis. Quando ele olhou ao longe, ele via somente a mais pura areia. A mulher diante dele mantinha os olhos fechados. Sua canção ressoava no ar enquanto ela estava de pé na água rasa, formando ondas em sua superfície cristalina. Era uma beleza de tirar o fôlego. Atravessando areia e poeira, para buscar os vestígios do oásis. Suas pegadas deixadas no mar de areia. Sua sombra refletida na primavera. Algum dia, os oásis se tornarão os novos desertos, e os desertos também criarão novos oásis. A única coisa eterna é a lenda sobre você. Algum dia, eu seguirei suas pegadas para encontrar sua sombra num momento insone e sem palavras antes do amanhecer. Quando a música acabou, Machado de Ferro estava de volta ao nevado forte cancioneiro. Parecia que nada havia acontecido e que tudo o que ele experimentara naquele momento era uma ilusão. Ele engoliu em seco por um tempo e depois abriu a mão. Na palma de sua mão, havia um pequeno grão de areia brilhante e transparente. Release capítulo 458. Roland não pôde acreditar no que estava ouvindo. Você disse que viu um vasto deserto enquanto Echo cantava e trouxe de volta um grão de areia. Roland perguntou, com seus pensamentos a 1000 por hora. Se isso fosse simplesmente uma ilusão causada pela canção de Echo, como ele poderia explicar o grão de areia que Machado de Ferro trouxe? Eu não trouxe de volta, Alteza. Machado de Ferro colocou o grão de areia sobre a mesa solenemente. Naquele momento, eu não saí do lugar e não pensei em verificar se tudo aquilo era real. Esse grão de areia apareceu na minha mão de repente. Talvez tenha sido soprado pelo vento. Assim dificulta ainda mais a compreensão de todo o ocorrido. Roland pensou por um momento e perguntou, ela só cantou uma música? Não, ela cantou outras músicas também, mas eu não consegui entender. Absorto em sua memória, Machado de Ferro continuou, foi como um milagre. De volta ao extremo sul. Se Ladilo Argenta afirmasse ser a emissária dos três deuses, eu acreditaria firmemente nela. Vossa Alteza, será que ela evoluiu? Esse homem da nação da areia, do clã Mojin, havia seguido Roland por mais de um ano e agora tinha uma compreensão muito melhor das bruxas. Eu acho que sim, mas é a primeira vez que vejo uma situação dessas. Roland respondeu. Depois de pensar um pouco, ele decidiu chamar Echo e perguntar pessoalmente. Quando o Machado de Ferro partiu, Roland pegou o grão de areia e olhou cuidadosamente. Foi criado pelo poder mágico? Eu não tenho certeza. A voz de Rouxinol soou de trás. Não há nenhum traço de poder mágico nele. Isso não significa necessariamente que não foi feito pelo poder mágico. Era uma coisa real no mundo real, como as pinturas de Soraya. Uma vez criada, as pinturas não mais teriam poder mágico e não poderiam ser afetadas pela pedra da retaliação divina. Pouco tempo depois, Echo entrou no escritório. Rouxinol imediatamente saiu de sua névoa para ficar ao lado de Roland. Com um sorriso no rosto, ela disse, parabéns. Echo ficou surpresa. Para mim? O poder mágico em você se consolidou. Você não está sentindo? Rouxinol assentiu. É mesmo. Echo balançou a cabeça, maravilhada. Você quer dizer que minha habilidade evoluiu?
Descobrindo que as coisas acabaram do jeito que esperava, Roland perguntou a Rouxinol, e como se parece? É como uma pedra azul transparente, límpida como a água. Rouxinol respondeu, ela tem quase tanto poder mágico quanto magia. A evolução de Echo parecia não estar relacionada com uma compreensão súbita, advinda da inspiração. Ela havia condensado seu poder mágico antes mesmo de perceber. Quando Roland contou a ela o que Machado de Ferro havia experimentado, ela ficou surpresa. Ele realmente se sentiu como se tivesse voltado ao extremo sul e estivesse no mar de areia. Acredito que sentiu não é a palavra correta, pois ele trouxe consigo um grão de areia de verdade. Roland disse com um sorriso, a areia pode ser encontrada em todos os lugares, mas não acredito que ele tenha ido tão longe a ponto de cavar a neve ou a lama só para me enganar. Roland parou um pouco e perguntou, o que você viu na hora? Eu realmente não vi nada de diferente. Echo respondeu com um pouco de vergonha. Eu estava com os olhos fechados e não estava prestando atenção ao meu redor. Então, que tal nos mostrar? Roland sugeriu, apoiando as mãos no queixo com interesse. Cante a música que você criou, aquela sobre sua cidade natal. Agora. Sim. O jantar ainda vai levar meia hora para ficar pronto. Não vai incomodar ninguém. Eu também quero experimentar pessoalmente essa canção. Rouxinol encorajou. Ah, tudo bem. Echo respirou fundo e logo uma sonata mista de um tempo distante ressoou no escritório. Era uma doce voz feminina, ligeiramente contida no início. Talvez fosse porque ela nunca havia cantado dentro do castelo. Conforme a melodia avançava, Echo ficava completamente absorvida na música. Enquanto cantava, Roland ouvia os ventos quentes soprando através dos bosques verdes. Ele até sentiu a temperatura aumentar. Ele cheirava a areia ardente sob um sol escaldante. Quando a música terminou, Roland ainda estava saboreando essa experiência. Sem dúvida, essa era uma música lírica maravilhosa e exótica, na qual um sujeito sem conhecimento técnico como ele, jamais encontraria falhas. No entanto, ele não viu nem o deserto nem o oásis com cachoeiras. Ele estava lá, parado em seu escritório o tempo todo. Ele olhou para Rouxinol, que balançou a cabeça. Era evidente que ela também não via nenhuma cena milagrosa. Foi porque sua habilidade não foi eficaz desta vez? Roland contemplou e perguntou a Echo, você quem escreveu essa música? Sim. Echo assentiu. Então cante as músicas que eu ensinei a você. Roland ponderou por um momento e continuou, vamos todos ouvir. Logo, o escritório ficou lotado de bruxas. As 3 bruxas de Ilha Adormecida também vieram. Elas ainda estavam segurando suas cartas na mão. Echo estava um pouco nervosa, mas com o encorajamento de Rouxinol, ela se acalmou. Ela cantou todas as músicas, incluindo a canção dos guerrilheiros. Echo recebeu aplausos calorosos de todos, sem exceção. Depois de ouvir as bruxas descreverem seus sentimentos, Roland tinha uma compreensão aproximada da nova habilidade de Echo. O quanto alguém poderia ser afetado pela canção, dependia de suas respectivas experiências. Se a pessoa tivesse experimentado a mesma experiência narrada na música, seria influenciada com mais intensidade. Roland chegou a essa conclusão com base nas novas músicas que ele ensinou a Echo. A canção dos guerrilheiros era mais popular, porque as bruxas tinham visto o primeiro exército marchando ao ritmo da música. Portanto, elas poderiam compreender melhor essa música. Isso também poderia explicar por que a canção que Echo fez do Extremo Sul teve uma ressonância tão forte com o Machado de Ferro. Infelizmente, Roland não pôde dizer com esse único teste o quanto Echo poderia influenciar seu público. Ele estava se perguntando se as cenas em sua música poderiam se tornar reais quando um ouvinte estivesse totalmente absorvido nela. A nova habilidade de Echo encheu de expectativas. A capacidade de elevar o ânimo nunca deve ser subestimada. Ela poderia encorajar soldados, pacificar as massas e cantar música de fundo para as peças de teatro. Na tarde seguinte, Roland convocou Vader, de Vila Fronteiriça, em seu escritório. Vossa Alteza. Ao seu dispor, Vader disse batendo os dentes. Obviamente, ele não havia se recuperado do voo de alta velocidade. A maneira mais rápida de viajar entre Vila Fronteiriça e Forte Cancioneiro agora era o serviço expresso de magia. No entanto, mesmo envolto em um cobertor grosso, voando a uma velocidade de 60 km por hora sob as garras de um animal grande, Roland poderia dizer que não era uma experiência de voo confortável. Bom trabalho. Roland acariciou a pomba gorducha em seu ombro. Magia orgulhosamente levantou a cabeça.
Eu preciso de você aqui para ajudar a família Alce com o treinamento. Roland olhou para Vader e continuou. A situação aqui é diferente da de Vila Fronteiriça, mas semelhante à de Valência. Aqui há ratos, refugiados e criminosos violentos. O senhor quer que eu treine patrulheiros? Vader perguntou. Ele finalmente parou de tremer depois de se aquecer junto à lareira. Não, treinar a polícia. Roland explicou seu plano para tomar medidas severas contra atividades ilegais e criminosas. O primeiro exército vai cuidar disso no começo, mas o trabalho de segurança pública tem que ser entregue à polícia local. A coisa mais importante no treinamento da polícia é infundir-lhes o conceito de protetor do povo. Trate as pessoas calorosamente, como uma brisa de primavera. E castigue os criminosos impiedosamente, como o trovão. Vader repetiu o que Roland havia dito. Sim, isso mesmo. O príncipe disse com um sorriso. Espero que você possa treiná-los bem. Release-It capítulo 459. Durante os meses dos demônios, as ruas, becos e alamedas de Forte Cancioneiro eram sempre desoladas e os ratos ali se encolhiam, escondendo-se em seus respectivos territórios. Eles estavam compartilhando a comida que havia sido armazenada no outono e esperando até que uma nova presa aparecesse quando o tempo melhorasse. É assim que deveria ter sido. Merda. Porque eu tenho que passar por todo esse perrengue durante a tempestade de neve só para ouvir um maldito comício. Dente de Cobra cuspiu amargamente no chão. Eu não dou a mínima para o que os lords vão fazer. Sob essa porcaria de gola pra cima, ele disse a Joey, um garotinho que estava tremendo ao lado dele. Você vai morrer se pegar a peste fria. Ele não deveria ter vindo com a gente. Girassol disse, franzindo a testa, porque mandaram tudo isso de gente só pra pescar umas informações. Canas fez isso de propósito. Deixa disso, né? E daí? Se ele fez de propósito, o que é que a gente pode fazer? Garra de Tigre, um menino forte, disse com desaprovação. Ele é nossa fonte de comida. Embora parecesse despreocupado, Garra de Tigre ainda acelerava o passo para andar na frente dos outros três. Por causa disso, Dente de Cobra sentiu que o vento frio estava diminuindo consideravelmente. Obrigado. Joey sussurrou. Quando estavam diante de Canas, todos eles ficaram relutantes em dizer qualquer coisa. Ratos também tinham níveis sociais. Três estavam no topo e Rabo no fundo. Diferentes níveis tinham lugares diferentes à mesa. Quanto a Canas, ele não era nem rei nem rabo. Ele era o governante do beco sem fim no distrito oeste da periferia. Se a gente fosse chamar ele de alguma coisa, deveria ser uma cintura ou uma barriga. Dente de Cobra pensou. Não importava o que ele fosse, Dente de Cobra e seus amigos tinham que chamá-lo respeitosamente de chefe sempre que o encontrassem. Havia 6 governantes como ele no distrito oeste, mas seu chefe, o rei do distrito, ainda permanecia desconhecido para Dente de Cobra. Canas tinha várias equipes de ratos e eles eram uma dessas equipes. A única maneira de ganhar mais favor do governante era mostrar que eram mais fortes e competentes do que as outras equipes. Infelizmente, como garotos de rua no beco, eles obviamente estavam em desvantagem em número e força. Mas, para Dente de Cobra, Garra de Tigre era diferente. Ele é incrível. Come meio pedaço de pão duro todos os dias e ainda assim é todo troncudo e fortão. Dente de Cobra pensou. A razão pela qual a menina de cabelos castanhos, Girassol, pensava que Canas estava aprontando algo para eles foi por causa de seu acidente anterior. Eles não levaram a bruxa que apareceu no beco para Canas porque Dente de Cobra queria usar a habilidade dela para ganhar dinheiro antes de mais nada. Não muito tempo depois de saírem, eles inesperadamente encontraram o manda-chuva da família Madressilva e perderam a bruxa antes de ganhar dinheiro suficiente. Por causa desse incidente, Canas ficou extremamente zangado com eles. Ele pensou que se eles tivessem dado a bruxa para ele mais cedo, ele teria ganho muito mais vendendo aos nobres ou à igreja. É fácil falar, Dente de Cobra disse com desprezo. E ele ia fazer o quê? Vender ela por 25 peças de ouro para a igreja. Ué, e ele ia encontrar os padres onde? A igreja acabou e os nobres não dariam uma peça de ouro sequer um rato. Ele seria morto ao invés de ser pago. Dente de Cobra Está certo. Joey concordou, ainda tremendo. Se ele realmente pensasse que a gente ia conseguir 25 peças de ouro com ela, ele teria nos jogado no Rio Vermelho. Canas só poderia dar a bruxa ao rei do Distrito Oeste. Ele também precisaria se proteger da magia dela e ele não tem nenhuma pedra de retaliação divina. Dente de Cobra continuou, ele tem nojo da gente. Pare de dizer vender,
A Papel é uma de nós. Girassol deu um beliscão dolorido em Dente de Cobra. Você fala sobre ela como se ela fosse uma mercadoria. De repente, ela parou um pouco e perguntou: Ei, você vendeu ela? Não, claro que não, Dente de Cobra exclamou. Eu fiz o meu melhor para salvar ela, mas adivinha só? O cara era o Lorde do Forte. Será que ele está bem em Vila Fronteiriça? Garra de Tigre suspirou. Como ela pode ficar bem? Girassol bufou. Qual é a diferença entre ser um brinquedinho pro príncipe e um brinquedinho pros nobres? É mesmo, né? Mas olha só, você diz isso agora, mas quando você ver como os nobres vivem, vai querer desesperadamente ser um brinquedinho deles também. Dente de Cobra disse e mordeu os lábios. Quando chegaram à praça do forte, os quatro foram pegos de surpresa. Várias centenas de pessoas cercavam um palco de madeira e havia até uma fogueira. Era uma cena rara em um dia da neve. Esse povo veio realmente ver o comício. Garra de Tigre duvidou. Que tipo de truque os nobres querem jogar? Não pode ser uma boa notícia. Dente de Cobra deu de ombros. Eu suponho que seja sobre pegar mais impostos ou pegar uns caras fortes aí pra ser patrulheiro. Sei lá. Afinal, eles acabaram de sair de uma batalha, certo? Seja como for, não é da nossa conta. Girassol disse. Vamos terminar isso rápido e chegar em casa mais cedo. Joey, vá até a fogueira e se aquece. Sim. Dente de Cobra andou pela multidão até a beira do palco. O homem lá em cima usava uma jaqueta grossa de algodão, um capuz de lã e um par de luvas de couro de veado. Dente de Cobra sentiu calor simplesmente olhando para ele. Isso era muito melhor do que ele usava, roupas velhas e sujas. Ele pensou em como seria ótimo se tivesse a chance de roubá-las, mas também sabia que isso era apenas sua imaginação. O brasão da família Alce no manto do homem indicava sua identidade. Um rato nunca poderia se dar ao luxo de ofender alguém das quatro famílias. Podem ir com o Joey para se aquecer também. Deixa que eu cuido disso aqui. Dente de Cobra disse para as outras duas crianças. Mesmo? Garra de Tigre perguntou e levantou a sobrancelha um pouco. Claro, minha memória é boa demais. Dente de Cobra apontou para sua cabeça. Eu me lembro de tudo, das palavras, das pessoas, até da raiva e do ódio. PFFFT, Girassol zombou. Olha só. Ah, deixa pra lá, se você está dizendo. Então eu vou. Ah. E obrigada. Vamos, Garra de Tigre. Mas você terá que me dar um pouco mais de jantar hoje à noite. Vamos ver. Eu nem sei se teremos comida hoje à noite, Girassol disse, jogando as mãos para cima. Depois que eles saíram, Dente de Cobra deu um tapinha em seu rosto gelado para se concentrar de volta no palco de madeira. A informação era inútil para um rabo de rato como ele, mas isso poderia significar oportunidades lucrativas para barrigas e reis de ratos. Infelizmente, mesmo que tivessem algum lucro, os rabos no fundo ainda não teriam quase nada. Meus concidadãos, aqui está uma declaração conjunta do Lorde da região Oeste, o príncipe Rolândio Wimbledon, o conde da família Madre Silva, Chalafio e o Lorde de Forte Cancioneiro, Petrovo. O homem tomou um gole de sua cerveja quente e continuou a ler um pedaço de pergaminho em sua mão. A prefeitura de Forte Cancioneiro irá abrir agora o mercado de grãos para o público. Qualquer cidadão que tiver grãos sobrando em casa poderá vendê-los livremente no mercado agora. Mas prestem atenção, por favor, a partir do próximo mês, qualquer venda não autorizada de grãos será considerada um crime, e somente a prefeitura tem o direito de comprar e vender grãos. Se alguém for preso pela venda não autorizada de grãos, será severamente punido. A prefeitura também receberá denúncias públicas sobre esse tipo de crime, e recompensará qualquer pessoa que oferecer informações corretas, valendo 25 peças de prata. Dente de Cobra abriu a boca surpreso, pois nunca esperou ouvir notícias tão incríveis. Os nobres querem proibir o comércio privado de grãos. Além disso, os preços de compra e venda de grãos oferecidos pela prefeitura são extremamente baixos. Quem vai vender grãos para eles a esse preço baixo? O preço do grão em Forte Cancioneiro já triplicou por causa da chegada antecipada dos meses dos demônios deste ano e é impossível cair antes que a neve termine. Se a prefeitura vender grãos agora, não importa quanto, a nobreza e os comerciantes vão comprar tudo. O príncipe e o lorde da cidade não pensaram nisso tudo, não. Dente de Cobra pensou, espere. Se eles realmente proibirem o comércio privado de grãos, o que acontecerá conosco? Dente de Cobra de repente estremeceu com esse pensamento. A maioria do povo compra quase todos os grãos no inverno da gente,
dos ratos. Se esse decreto aí começar a valer, e de repente os nobres e comerciantes começarem a comprar todos os grãos, vai ser um desastre para todos nós. Eliasewit capítulo 460. Dente de Cobra jamais esperava que coisas ainda mais inacreditáveis estivessem por vir. Se o anúncio anterior o deixou boquiaberto, o próximo deixou atônito. Em 5 dias, a qual iniciará a segunda semana do primeiro mês da primavera, a prefeitura vai distribuir comida aqui mesmo na praça. Todo mundo pode vir aqui e pegar 2 tigelas de mingau de aveia quente, uma para o almoço e outra para o jantar. Cidadãos, vamos todos agradecer ao príncipe por sua generosidade. Após ouvir o anúncio, a multidão começou a se mexer. Meu Deus, o João estava certo, isso estava realmente escrito no aviso. Sim, eu vim aqui só para confirmar isso. Será que eu vi direito? Mingau de aveia de graça todos os dias. Você vai vir também? Eu lembro que você tem bastante aveia e carne seca em casa, não é? Sim, mas são 2 refeições de graça. Meu lord não me proibiu de vir. Você não ouviu o que ele disse todo mundo? Meu senhor, alguém de repente gritou, o mingau de aveia é realmente de graça. Quanto tempo isso vai durar? Esta era a questão que estava na mente de todos. A multidão se acalmou e se virou para encarar em uníssono o orador. O orador esperou a boa notícia se espalhar e depois anunciou calmamente. Sim, é isso mesmo. O mingau de aveia é de graça e a distribuição continuará até o fim dos meses dos demônios. Contem a todos os seus vizinhos e amigos sobre essa notícia, porque Sua Alteza permanecerá fiel às suas promessas. Centenas de pessoas instantaneamente ficaram excitadas, mas Dente de Cobra ainda não conseguia acreditar em seus ouvidos. Comida de graça? Cara, sabe o que isso significa? Significa que a gente não precisa mais ser ameaçado por canas e morrer de fome na neve. Bem, pelo menos por um tempo. Dente de Cobra pensou, mas não é só a gente, não. Todos os ratos podem vir aqui e comer 2 vezes no dia. Os ratos vão ser livres. Ninguém vai controlar a gente. Tá, mas espera aí. Canas não vai ficar sentado vendo tudo isso acontecer, né? Então, o que ele vai fazer? Vai mandar alguém enxotar a multidão. Talvez alguém para dar um jeito na distribuição de comida. Ah, ele poderia até mesmo subornar os funcionários da prefeitura para jogar aveia no Rio Vermelho. No entanto, enquanto pensava em tudo isso, Dente de Cobra percebeu que o orador continuava mencionando Sua Alteza, o que significava que era o lendário príncipe Roland que dava ordens para distribuir o mingau de aveia, não o duque ou alguém das famílias. Será que ele vai deixar os ratos vagarem descaradamente por aí ou ele é realmente diferente dos outros nobres? Dente de Cobra não confiava em nenhum nobre, e o dia em que Papel foi raptada ainda estava fresco em sua mente. No entanto, uma pequena voz em sua cabeça continuava martelando, mas... e se for verdade? É. E se for realmente verdade? Felizmente, suas dúvidas não duraram muito porque o orador dos alces no palco começou a ler outro aviso. Dente de Cobra costumava pensar que essas ordens eram simplesmente truques dos nobres para mexer com os cidadãos e não tinham nada a ver com órfãos, como ele. Só que ainda mais surpreendente do que os 2 últimos avisos, foi esse terceiro, que se aplicava diretamente aos ratos. Cidadãos, escutem e prestem atenção. Há dias mais brilhantes por vir. O orador gritou algo para acalmar a multidão barulhenta e depois continuou. Em 5 dias, ou quando a distribuição do mingau de aveia começar, Sua Alteza começará a reprimir o crime em Forte Cancioneiro, incluindo as organizações do submundo, roubo e qualquer comportamento que ameace a segurança e pertences dos cidadãos. Quando chegar a hora, por favor, não fiquem próximos do submundo ou em tavernas, cassinos e outras áreas inseguras para evitar danos desnecessários. A ordem em Forte Cancioneiro precisa ser mantida por todos os cidadãos, e a prefeitura está atualmente recrutando oficiais de segurança pública e policiais. Em seguida, vou explicar os requisitos. Dente de Cobra não sentiu mais vontade de ouvir, então ele saiu da multidão e correu para a fogueira. Rápido, vamos embora, você acabou de ouvir? Girassol esfregou as mãos e perguntou com relutância, você precisa se aquecer também antes da gente ir? Não, a gente tem que ir agora, Dente de Cobra disse com urgência. O que aconteceu? Joey podia sentir que algo estava errado. Eu vou explicar para vocês no caminho. Dente de Cobra bateu o pé no chão. Precisamos voltar agora. Senão Canas vai ouvir esses avisos de outra pessoa e aí a gente tá lascado.
O local de encontro dos ratos no Distrito Oeste era uma casa de 2 andares bem escondida no beco sem fim. Canas era um homem intimidador de um olho só, e seu temperamento e métodos eram tão cruéis quanto sua aparência. Dente de Cobra pessoalmente o viu pregar alguém, que estava badernando, em uma parede e depois chicoteou até a morte. Para piorar, ele controlava o suprimento de alimentos de várias organizações de ratos na área, então ninguém se atrevia a desrespeitá-lo. Dente de Cobra sentiu o mesmo, então ele se ajoelhou na frente de Canas e contou sobre os avisos que ouviu. O Lorde da cidade está de olho na gente. Canas perguntou com uma cara feia, mas que merda é essa, moleque? Não, não é o Lorde. Dente de Cobra tentou lembrar o aviso com cuidado. O orador estava falando do príncipe. E o que diabos você sabe? Canas cuspiu. Nenhum nobre, por mais importante que seja, pode fazer qualquer coisa no território de outra pessoa. Aqui é Forte Cancioneiro, não Vila Fronteiriça ou a cidade real de Castelo Cinza, e os lordes dos Madressilvas ou Alces estão aqui, então não há nada que aquele príncipe possa fazer. E daí se ele é o protetor da região oeste? Olha lá quem tá com a bunda sentada no castelo do forte. O rei ainda governa Castelo Cinza, mas só no nome, então quem se importa com suas ordens? O senhor está certo. Uma moça ao lado de Canas disse suavemente, e para falar a verdade, mesmo que o poder mude de mãos, não tem nada a ver conosco. Os nobres são nobres e os ratos são ratos. Só porque os dois grupos vivem na mesma cidade, não significa que eles sejam parecidos. Ratos são ratos. Ah, que delícia ouvir isso. Canas agarrou a garota por trás, mas olha só, o segundo aviso é bastante estranho. Normalmente, se os nobres querem melhorar sua reputação distribuindo comida, eles nos informam de antemão. Além disso, eles geralmente dão só um pouco de comida. Só que, porque tenho a impressão de que eles estão querendo alimentar a cidade inteira dessa vez. Ninguém poderia responder a sua pergunta, mas Dente de Cobra sabia que todos estavam pensando naquelas 2 tigelas de mingau de aveia. Talvez. Os nobres querem se dar bem com sua irmã sangrenta. A garota riu. Quem sabe? Canas deu de ombros. Vou perguntar ao chefe mais tarde. Só ele conhece e entende essas questões dos nobres. Mão Sangrenta era o rei dos ratos do Distrito Oeste, e havia rumores de que ele era muito próximo dos nobres de nível mais baixo. De certo modo, ele não era mais um rato comum, mas um nobre do submundo sem título. Na verdade, todos os reis dos ratos tinham conexões sociais semelhantes. Após se lembrar de Mão Sangrenta, Dente de Cobra suspirou aliviado. Ele sabia que a amante de Canas estava certa. Tanto os nobres como os ratos existem há centenas de anos, portanto, não importa quem mude lá em cima, o submundo sempre manterá suas próprias regras. Sua Alteza também é um nobre, então o que ela pode fazer? Dente de Cobra pensou. A propósito, eu sei exatamente o que todos vocês estão pensando agora. Canas riu. Vocês querem experimentar o mingau deles, né? Prestem bem atenção, no dia da distribuição, todos vocês devem ficar aqui. Ninguém pode sair daqui, entenderam? Se eu souber que alguém saiu pelas minhas costas para comer aquela merda de mingau, podem acreditar, vou garantir que esse alguém nunca mais coma alguma coisa em toda a sua vida. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.